Neste vídeo, nós vamos tratar do momento de dipolo magnético. Nós veremos aqui várias analogias com o já conhecido momento de dipolo elétrico. Em primeiro lugar, nós vimos que a força sobre um elemento de corrente IdL em um campo magnético externo B é dada por menos a integral ao longo do circuito de I, produto vetorial entre B e dL. E se nós tivermos I e B constantes e homogêneos em um circuito fechado, a força resultante é nula. Porém, o circuito é um objeto extenso, e embora a resultante das forças seja nula, ele pode experimentar um torque não nulo. Então, vamos aqui supor uma espira. Por simplicidade, vou supor que ela seja quadrada e ela seja diferencial em meio a um campo magnético homogêneo. Essa espira será considerada tão pequena quanto necessário para que o campo magnético possa ser considerado constante em seu interior. E nós vamos considerar que ela conduz uma corrente que eu chamarei de I e está localizada no plano XY. Vamos representar o nosso sistema. Este é o eixo Y, esse será o eixo X. A nossa espira ficará contida neste plano. Estou colocando a origem do sistema de coordenadas no centro da espira. Chamarei este comprimento de dx sobre 2. Então, este ponto será menos dx sobre 2. Aqui teremos dy sobre 2. E aqui é o ponto menos dy sobre 2. E temos, nessa região, um campo magnético. No centro, nós temos, saindo do plano da folha, o eixo Z, e considerarei que a espira está conduzindo uma corrente no sentido anti-horário. Este é o sistema com o qual nós vamos lidar. Como o campo e a corrente são homogêneos, a resultante das forças sobre a espira será nula. Nós vimos no tratamento do dipolo elétrico que o torque resultante independerá da origem escolhida para o sistema de coordenadas. Então, por simplicidade, nós o fixamos no centro. O nosso campo será constante, mas tem componentes nas três direções, ou seja, ele é dado por uma componente B0x na direção x, mais uma componente B0y na direção y e uma componente B0z na direção z. E cada lado dessa espira, vou chamar este lado aqui de 1, este lado de 2, este lado de 3 e este de 4, experimentará uma força dada por IdL vetor B. Note que aqui eu inverti o sentido do produto vetorial, então eu tirei esse sinal de menos. Então, para cada lado, nós teremos forças dF1 igual a I. No lado 1, o nosso dL é 1 dx. Eu estou variando apenas em x. O y é constante. Então, temos dx na direção x, produto vetorial com o campo. No lado 2, agora o x é constante, então eu vou variar em y. Então, teremos I de y vetor B. No lado 3, note que agora a nossa corrente está indo contra a orientação de
x, que está para lá, só que nós estamos percorrendo com a corrente para cá. Então, nesse caso, temos um menos i dx na direção x, vetor b. Isto é exatamente o oposto de F1. Ou seja, temos aqui menos dF1. E dF4 será, estamos novamente percorrendo contra a orientação do eixo Y no sentido da corrente. Nós teremos menos I dy, Y vetor B, que também é o oposto de F2. Então aqui nós temos menos dF2. Porém, nós podemos tomar os produtos vetoriais dos versores x e y com o campo magnético que eu coloquei aqui embaixo. Isso nos fornece x vetor b, x vetor x é 0, x vetor y é z, e x vetor z é menos y. Da mesma forma, y vetor b, y vetor x é menos z. Y vetor y é 0 e y vetor z é x. Com isso, nós teremos que o F1, que é menos o F3, será no final I dx, que multiplica B0y na direção z, menos B0z na direção y. E o dF2, que é igual ao negativo de dF4, será igual a I dy, que multiplica B0z na direção x, menos B0x na direção z. Com as forças determinadas, nós podemos calcular os torques. Então, o torque será simplesmente os produtos vetoriais do braço da força vezes a própria força em cada segmento que estamos considerando. Nós podemos nos perguntar, temos aqui um segmento de espira que é longo. Nós vamos considerar esse comprimento como braço, este comprimento como braço ou este comprimento. Como nós estamos considerando que a espira é diferencial e o material dela é homogêneo, então nós vamos aplicar no centro de massa de cada segmento que se localiza em seu centro geométrico. Então, nós consideraremos como braço da espira o vetor que vai da origem do sistema de coordenadas até o centro de cada segmento. Com isso, nós teremos o primeiro torque, o torque sobre o lado 1, que é igual a menos dy sobre 2 na direção y, produto vetorial com a força que está atuando sobre esse segmento, que é o F1. Fazendo o produto vetorial dy com dF1 que nós temos aqui, nós ficamos com menos dx dy sobre 2 e B0y na direção x. E este torque será o mesmo que aquele sofrido pelo lado 3. E no lado 2, nós teremos o dx sobre 2 ao longo da direção x, produto vetorial com dF2, que nos fornecerá dx dy sobre 2 e B0x na direção y, que por sua vez é igual ao torque experimentado no lado 4. Com isso, nós teremos que o torque total, que é igual a torque no segmento 1, mais o torque no segmento 2, mais o torque no segmento 3, mais o torque no segmento 4, nos fornecerá 2 vezes o torque no segmento 1 mais o torque no segmento 2.
Com isso, nós ficamos com o torque total como sendo 2 vezes menos I dx dy sobre 2, que multiplica B0y na direção x, mais I dx dy sobre 2, que multiplica B0x na direção y. Nós temos aqui 2, que vai se cancelar com 2 em cada membro, e podemos colocar a corrente I dx dy em evidência. Ou seja, teremos I dx dy, que multiplica B0x na direção y, menos B0y na direção x. Porém, B0xy menos B0yx é igual ao produto vetorial de z versor com o nosso campo magnético. Afinal de contas, z vetor x fornece y, então esse termo contribuirá com B0xy, z vetor y é menos x, então esse termo contribuirá com menos B0yx, e z vetor z é nulo. Nós temos que dx dy é a área da nossa espira, dx dy, e z é o versor normal a essa espira, seguindo a regra da mão direita para a corrente. A corrente está orientada no sentido anti-horário, oriento meus dedos nesse sentido, e eu tenho o meu polegar apontando na direção z. Assim, em geral, nós temos que o torque sobre uma espira é dado pelo produto DI, corrente, vezes a área da espira, que eu chamarei de ds, que multiplica o produto vetorial da normal a esta espira com o campo magnético. Nós vamos definir aqui o momentum de dipolo diferencial. Nós chamaremos de dm, momentum de dipolo magnético, como sendo este primeiro termo aqui, que multiplica vetorialmente o campo magnético. dm será igual a I ds vezes a normal à espira. Com isso, nós temos que o torque é dado por dm, produto vetorial, com o campo magnético. O torque está associado ao movimento de rotação. Vamos supor que tenhamos a nossa espira de formato arbitrário, conduzindo uma dada corrente I. Nós temos, pela regra da mão direita, um campo magnético no interior da espira apontando para cima, que eu chamarei de BI, é o campo magnético produzido pela corrente da espira. E nessa direção, como nós acabamos de ver, nós temos um momentum de dipolo magnético diferencial. Se nós colocarmos essa espira em uma região com campo magnético externo B, estamos vendo aqui que teremos um torque igual ao produto vetorial de dm com B. Pela regra da mão direita, meu polegar aponta como se estivesse entrando no plano da folha. Então, nosso torque entrará no plano da folha, que provoca um movimento de rotação dessa espira de forma a alinhar o BI, o campo magnético produzido por ela, com o campo magnético externo. Para uma espira de formato arbitrário, com área S e corrente I, o torque será dado por IS, normal à espira, produto vetorial com o campo magnético, ou produto vetorial do momentum de dipolo magnético com o campo magnético, sendo que M é dado pela corrente multiplicando a área da espira, apontando na direção normal ao plano da espira. Para o dipolo elétrico, o torque era dado pelo momentum de dipolo elétrico, que nós designamos por P, produto vetorial
com o campo elétrico externo.